Professor Sérgio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer o segundo vídeo da série de comentários artigos por artigo da Lei 14.195 de 2021 e hoje nós vamos falar dois aspectos bastante interessantes e bastante práticos, né? Vamos falar primeiro sobre a questão da simplificação empresarial e da desburocratização societária, né? Todo mundo que principalmente atua profissionalmente dentro da área do direito empresarial sempre sonha muito com essa questão da simplificação e da desburocratização. E nesse sentido, a Lei 14.195 de 2021 trouxe aspectos bastante interessantes. Claro, vamos ver se isso se efetiva, se eventualmente isso sai do papel, porque vocês vão ver que depende muito dos órgãos públicos envolvidos na questão de burocracia empresarial. Então, estamos falando especificamente aí dos municípios, dos estados e da União em relação mais especificamente ao DREI e à Receita Federal, tá certo? Bora lá então começar a fazer essa análise? Então, observe assim, o primeiro aspecto é o de publicização de fichas cadastrais empresariais e rurais. Primeira pergunta, professor, por que rural também? É porque se vocês observarem, a legislação empresarial, ela, no artigo 971 do Código Civil, ela torna como facultativo o registro do produtor rural na junta comercial. Então, eles podem praticar atividade econômica com fins lucrativos, mas não são obrigados a se registrar na junta comercial. Só que por conta disso, eles ficavam de fora de uma série de regras específicas que eram voltadas exclusivamente à empresa. Agora, toda a legislação empresarial vem sofrendo uma adaptação e o produtor rural vem podendo se beneficiar de alguns aspectos da legislação, justamente desde que ele comprove, ainda que não o registro na junta comercial, mas contabilmente a prática da atividade como produtor rural. E aí, consequentemente, nessa publicização das fichas cadastrais, agora ficarão visíveis tanto as fichas cadastrais empresariais quanto de produtores rurais. Aí algumas pessoas vão dizer, mas já não é assim? É que, na verdade, essa publicização será por meio eletrônico, consulta eletrônica da ficha cadastral de empresas e de produtores rurais. Claro, a Receita Federal ela já disponibiliza essas fichas cadastrais, algumas juntas comerciais também já disponibilizam, mas fato é que agora todas as juntas comerciais deverão disponibilizar eletronicamente, então quando isso for implantado, no final a gente fala sobre isso, sobre o prazo, aí nós teremos acesso de informações do Brasil inteiro, assim como os cadastros empresariais feitos por municípios ou pelos estados. Então, tudo passa a ser público agora, mas público pelo sistema eletrônico, o que agiliza as consultas. Segundo aspecto, a concessão de alvará de funcionamento de empresas que tenham um grau de risco considerado médio do ponto de vista econômico. Então, para essas empresas, esses alvarás não dependerão mais de análise humana. Eles serão mecânicos, automáticos. Então, o contador que está fazendo o registro daquela empresa, ele simplesmente preenche os dados cadastrais e, consequentemente, o alvará ele é expedido de forma automática, sem aquela análise por técnicos, por exemplo, da municipalidade. Claro, isso não impede uma análise e a fiscalização posterior, mas a concessão de alvará passa a ser simplificado. Só no caso de empresas de grande risco, aí sim o alvará vai depender de análise humana. Criação de aplicativo de nome empresarial. Interessantíssimo isso. Por quê, gente? Nós não podemos ter duas empresas com o mesmo nome. Então, quando você vai efetuar o registro de uma empresa, antes você tem que fazer a busca prévia. Para simplificar isso, o DREI terá que elaborar, então, um aplicativo, e esse aplicativo vai ser utilizado, pode ser utilizado por qualquer pessoa que eventualmente queira empreender, pelos contabilistas, advogados em geral, para saber se determinado nome está ou não disponível. Então, essa base de dados, essa base de consulta, que vai ser uma base nacional, dá uma segurança muito maior para se atribuir nomes às empresas, evitando, inclusive, demandas futuras em relação a essa questão que envolve nome empresarial. Outro aspecto que veio para desburocratizar é o pagamento online de qualquer tipo de taxas envolvendo registros de empresa. Então, seja através do município, seja através do estado, seja através da União. Então, precisa ser disponibilizado o meio online de pagamento. Então, não vai ser só aquela situação de emitir guia impressa e guia que se exija o pagamento direto em banco. Não, o pagamento poderá ser feito de forma online. O CNPJ, isso era mais do que necessário. O CNPJ passa a ser o único documento de identificação das empresas. Então, hoje, considerando que as empresas têm cadastro municipal, cadastro estadual, na junta comercial, na Receita Federal,
nós vamos ter como único número de referência para identificar a empresa o seu CNPJ. Então acabou aquela coisa de identificar a empresa pela inscrição municipal, pela inscrição estadual, pelo NIRI, não. Tudo se concentra agora como documento de identificação através do seu CNPJ. Maravilha! E continua. Não exigir dados que não estejam constantes, que não são constantes da base de dados da Receita Federal. Então, é claro que municípios e estados terão que adequar as suas bases cadastrais para a base cadastral utilizada pela Receita Federal. Inclusive, a gente já vai ver já na sequência que o município e o estado, ele nem vai precisar preencher a sua base, ele vai poder importar dados da base da Receita Federal. Então, ele não pode solicitar uma informação que seja diferente das informações já solicitadas pela Receita Federal. E aí, para simplificar e agilizar ainda mais os cadastros, municípios e estados poderão, então, usufruir da base de dados da Receita, fazendo-se o necessário compartilhamento, e isso agiliza e evita também de você ter algum dado divergente entre a base que está no município, a base de dados que está no cadastro estadual, a base que está no cadastro da Receita Federal, né? Me parece que esse é o caminho para algo que todos nós desejamos muito, que é um eventual cadastro nacional de empresas. Mas, digamos, com essa unificação de base de dados, a gente caminha a passos muito largos para que a gente venha a ter um cadastro nacional de empresas, né? Outra coisa importante, se houver a necessidade de questionar o nome de uma empresa já cadastrado, que eventualmente venha a ferir ou colidir com o nome da sua empresa ou com uma marca que você tenha registrado, será possível você fazer o recurso para questionamento do nome diretamente através do DREI. Então, o DREI vai implantar um sistema eletrônico de recurso e você fará o questionamento direto na plataforma do DREI de uma forma bem simplificada, né? Eventualmente, se o resultado do recurso não for satisfatório, aí você poderia eventualmente questionar esse nome judicialmente, mas o fato de nós termos uma forma de exercer esse questionamento administrativamente já simplifica demais. O CNPJ passa a ser uma terceira forma de composição do nome empresarial. Como assim, professor, uma terceira forma? É porque hoje, dependendo do tipo de empresa, você pode usar a firma, que é usar o próprio nome civil dos sócios como forma de composição do nome empresarial. Você pode usar a denominação, que é o nome que nós criamos, um nome abstrato. E agora você vai poder criar o nome empresarial com CNPJ. Que coisa bizarra, que coisa estranha, não é isso, gente? Então, vamos imaginar, a empresa poderá se chamar 01.001.001/1000 ao contrário, -10 limitada. É horroroso isso, claro. Se uma empresa adotar o CNPJ como nome empresarial, é claro que para se relacionar com o público consumidor, ela vai acabar adotando um nome fantasia. O nome empresarial, que é o nome oficial da empresa, vai ser usado apenas nos documentos oficiais, né? Não é possível que alguém vá girar no mercado através desse nome empresarial composto pelo CNPJ. Mas é uma forma exclusiva e, ao mesmo tempo, simplificada de composição do nome empresarial. Não que eu goste, mas é possível a gente imaginar essa simplificação. Ficha cadastral padronizada. A mesma coisa, pessoal. Todos os órgãos que tenham base de dados cadastrais empresariais terão que criar uma ficha cadastral que seja única, no mesmo padrão. Então, o DREI, que é o órgão responsável, vai elaborar essa ficha cadastral padrão. Consequentemente, todas as juntas comerciais e os demais órgãos que criem cadastro empresarial partirão exatamente da mesma base de ficha cadastral. Até porque, lembra, o próprio cadastro já vai ser unificado em relação aos dados que serão estabelecidos para o cadastramento de empresas. E aí vem a questão da dispensa do reconhecimento de firma nos documentos utilizados através da junta comercial. Então, qualquer que for o documento exigido para fins de registro, dispensa-se agora o famoso reconhecimento de firma. Claro, quem eventualmente está fazendo o registro vai responder pela autenticidade da assinatura constante nos documentos. E aí é claro que uma assinatura falsa, a pessoa que respondeu pela sua autenticidade pode responder criminalmente se a assinatura for falsa, né? Mas, de qualquer forma, é um passo muito importante para a desburocratização. Algumas pessoas até me perguntaram já, mas isso não vai relativizar a segurança jurídica? Ora, gente, hoje a gente já tem abertura de empresas com assinaturas falsificadas, então não é o reconhecimento de firma que estava evitando esse tipo de fraude. E aí, é claro, a pergunta que não quer calar, e talvez a última pergunta necessária para nós encerrarmos esse vídeo é: qual é o prazo
para que todas essas medidas, que são medidas importantes em termos de desburocratização e ao mesmo tempo de simplificação empresarial e societária, serão adotadas. Então é claro que agora os órgãos envolvidos, municipais, estaduais e federais, têm o prazo de 60 dias, né, a partir da publicação da lei, que foi no dia 28 de agosto de 2021, para que eles façam todas as adequações necessárias. Algumas adequações, o prazo vai nascer a partir do momento que o DREI expedir instrução normativa disciplinando como deve ser. Então, esses 60 dias conta-se a partir da publicação da norma para alguns dispositivos, a partir de eventual instrução normativa do DREI que vai regulamentar a aplicação daquele determinado dispositivo, tá certo? Bom, o que eu vou pedir para você, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí. Se eventualmente você tem sugestões de temas ou você tem críticas a fazer, sinta-se à vontade para criticar aí nos comentários do vídeo. E é claro, se você ainda não segue o canal, siga o canal para que você receba as atualizações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm a necessidade desse tipo de informação, para que a gente possa levar esse trabalho para frente e propiciar assim uma discussão mais ampla da nossa ciência do direito empresarial, tá certo? Agora sim, agora a gente pode encerrar dizendo que empresarial é mais legal.